Muito obrigado. Eu agradeço o convite para intervir neste colóquio que me foi dirigido pelos professores António Menezes Cordeiro e João Pedro Marchante. Cumprimento a Senhora Conselheira Maria dos Prazeres Beleza e agradeço esta apresentação que fez. Cumprimento também o professor Pedro Fernandes Sanches. Tenho muito gosto em partilhar este painel com esta senhora conselheira e este senhor professor, e vou então desde já entrar no tema. A reserva de ordem pública internacional é um limite à aplicação do direito estrangeiro ou transnacional competente por força de uma norma de conflitos de direito internacional privado ou um limite ao reconhecimento de uma decisão estrangeira. A ordem jurídica portuguesa apresenta a particularidade que partilha com a ordem jurídica alemã de a ordem pública internacional também ser um fundamento de anulação da decisão arbitral proferida em arbitragem que tenha lugar em território português, nos termos do artigo 46, número 3, a linha B, número 2, da Lei da Arbitragem Voluntária. A reserva de ordem pública internacional encontra-se desde logo consagrada no artigo 22 do Código Civil. Nos termos deste artigo, é afastada a aplicação da lei estrangeira quando ela conduza a um resultado que é incompatível com princípios fundamentais da ordem pública internacional do Estado português. Neste caso, devem ser aplicadas as normas mais apropriadas da legislação estrangeira e, na sua falta, as normas do direito material português. A reserva de ordem pública internacional constitui uma cláusula geral que, em todas as matérias abrangidas pelo direito internacional privado e pelo direito da arbitragem voluntária, veicula regras e princípios fundamentais vigentes na ordem jurídica portuguesa. Esta cláusula geral emprega na sua previsão um conceito indeterminado, o conceito de ordem pública internacional. E os tribunais têm de desempenhar uma importante atividade criativa na concretização deste conceito de ordem pública internacional. Principiarei por uma caracterização elementar dos conceitos indeterminados, passando a seguir à determinação do conteúdo da ordem pública internacional e à atuação da ordem pública internacional e terminarei com umas breves considerações finais. Nestes pontos, procurarei esclarecer qual é o papel dos tribunais no preenchimento do conceito de ordem pública internacional. Começando pela caracterização elementar dos conceitos indeterminados. O conteúdo dos conceitos utilizados pela grande maioria das normas materiais pode ser determinado em abstrato, ou seja, independentemente de uma situação concreta com razoável precisão. Neste sentido, pode dizer-se que são conceitos determinados. Isto não significa que eles não suscitem problemas de interpretação. Eles suscitam problemas de interpretação, mas esses problemas de interpretação podem resolver-se por forma a atribuir ao conceito um conteúdo razoavelmente determinado. Por exemplo, crédito, credor, devedor, contrato, propriedade, casamento, sucessão. Por exemplo, crédito. Crédito é o direito de exigir uma prestação. O conceito é delimitado por duas notas. Um direito e o objeto desse direito, que é uma prestação. A maior parte destes conceitos é suscetível de uma definição, isto é, de uma delimitação abstrata do seu conteúdo através da indicação das notas definidoras ou características. É o que se passa com o exemplo que eu dei de crédito. A certeza do direito objetivo e a previsibilidade das decisões jurisdicionais justifica que seja dada primazia na legislação aos conceitos determinados. Mas o direito vigente também não prescinde, em certos casos,
de conceitos indeterminados, isto é, de conceitos cujo conteúdo se reveste num elevado grau de indeterminabilidade. Por exemplo, no direito civil, no contexto do cumprimento da obrigação e do exercício do direito correspondente, o conceito de boa-fé, o conceito de ordem pública, o conceito de bons costumes, o conceito de diligência de um bom pai de família, o conceito de superior interesse da criança. Os conceitos indeterminados também são importantes noutros ramos do direito, designadamente no direito administrativo. Remeto a esse propósito para a intervenção que no próximo painel será feita pelo Sr. Professor Sérvulo Correia. O conteúdo destes conceitos indeterminados não pode ser delimitado por forma razoavelmente precisa e de uma vez por todas. Esta delimitação tem de ser feita em função das circunstâncias do caso, através de sucessivas operações de concretização. A definição destes conceitos ou não é possível ou não é suficiente para apreender o seu conteúdo, tem antes de se recorrer a exemplos geralmente reconhecidos. São diversas as razões que podem levar à utilização de conceitos indeterminados. Eu vou referir 4. Por um lado, a multiplicidade das situações da vida pode tornar difícil ou mesmo impossível tipificar as situações que geram uma determinada consequência jurídica ou mesmo concretizar essa situação jurídica, concretizar essa consequência jurídica. Por isso, o legislador deixou ao intérprete a missão de concretizar a previsão da norma ou de concretizar a estatuição da norma em função das circunstâncias do caso concreto. Assim, é impossível editar todas as prescrições e proibições de conduta necessárias para que não haja a violação de direitos e interesses juridicamente protegidos. Por isso, o legislador teve de se limitar a estabelecer que as pessoas devem atuar com o cuidado exigível. É o intérprete que tem que determinar em cada caso qual é a conduta que corresponde ao cuidado exigível. Nestes casos, os conceitos indeterminados ligam-se à individualização da solução. O legislador não chegou ao ponto de remeter para a equidade, não prescinde de uma regra jurídica para a solução do caso, mas flexibiliza a regra jurídica, admitindo uma margem de apreciação ao intérprete que permita ter em conta o conjunto das circunstâncias do caso concreto. Em segundo lugar, noutros casos, os conceitos indeterminados representam uma abertura a valorações extrajurídicas, designadamente uma abertura a valorações morais. É o que, segundo o entendimento tradicional, se passa com o conceito de bons costumes. Quando se considera nulo o negócio contrário aos bons costumes, está a remeter-se para normas e valores morais, isto segundo o entendimento tradicional. Terceiro, o conceito de indeterminado pode exprimir uma remissão para regras gerais de experiência. Neste caso, faz-se apelo à experiência que o intérprete tem da realidade social. É o que se passa quando se usa conceitos indeterminados que dizem respeito àquilo que é normal ou usual. Está a remeter-se para a experiência social, a experiência da realidade social que o intérprete tem. Enfim, no que toca ao direito internacional privado, a indeterminabilidade dos conceitos utilizados na previsão das normas de conflitos decorre da necessária abertura a realidades diferentes ou até mesmo desconhecidas do direito material português que podem existir em leis estrangeiras. Do exposto resulta que os conceitos indeterminados são muito diversos entre si e, portanto, não há uma uniformidade de questões metodológicas colocadas pelos conceitos indeterminados. As atenções têm-se centrado nos conceitos indeterminados carecidos de preenchimento valorativo, isto é, conceitos indeterminados que veiculam um valor e ou um princípio jurídico e que têm de ser concretizados à luz deste valor ou deste princípio jurídico
mediante uma valoração. É o caso do conceito de boa-fé, no contexto que eu referi, é também o caso do conceito de ordem pública internacional. Para se preencher o conteúdo destes conceitos, tem de se atender ao conjunto do sistema jurídico e à consciência jurídica geral, por forma a esclarecer qual o valor ou o princípio que é veiculado pelo conceito carecido de preenchimento valorativo. A concretização destes conceitos dá-se através da sucessiva aplicação ou não aplicação da proposição que contém o conceito indeterminado a casos concretos. A solução adotada relativamente a um caso concreto é generalizável a casos similares. E surge assim a aplicação da proposição a um determinado conjunto de casos e a não aplicação a outro determinado conjunto de casos. E assim é possível também formar tipos de casos. E através desta delimitação de tipos de casos em que a proposição se aplica ou não se aplica, obtém-se uma progressiva concretização do conceito indeterminado. E este processo de concretização é interminável. Estes conceitos indeterminados não são conceitos vazios, não são conceitos que o intérprete possa interpretar a seu belo prazer. Os tribunais têm de respeitar os valores e ou princípios subjacentes ao conceito e de proceder a um raciocínio de caso para caso, a uma comparação de casos e a uma comparação de tipos de casos. E dito isto, estas brevíssimas considerações em geral sobre os conceitos indeterminados, passo ao conteúdo da ordem pública internacional. Como é que se determina o conteúdo da ordem pública internacional? Este conteúdo não pode ser determinado a priori, em abstrato. E isto por duas ordens de considerações. Por um lado, porque não é possível fixar taxativamente quais são as regras e os princípios fundamentais no sentido pressuposto pela ordem pública internacional. Mas, em segundo lugar, e principalmente, porque a intervenção da ordem pública internacional depende do conjunto das circunstâncias do caso concreto. Só perante o conjunto das circunstâncias do caso concreto é se pode dizer se a violação de uma determinada regra ou princípio é manifestamente intolerável perante essa regra ou princípio. E para isso tem que se ter em conta designadamente a intensidade da ligação entre a situação e o Estado português. Daí que já se tenha escrito que a ordem pública é um cavalo rebelde. Na determinação do conteúdo da ordem pública internacional, deve ter-se em conta a sua excepcionalidade. À luz desta característica, a doutrina, designadamente Isabel de Magalhães Colasso, Ferreira Correia, Batista Machado, Moura Ramos e Marcos dos Santos, traçaram uma distinção clara entre ordem pública interna ou de direito material e ordem pública internacional. A ordem pública interna ou de direito material integra todas as regras e princípios imperativos. A ordem pública internacional só protege um núcleo muito restrito dessas regras e princípios imperativos. A violação da ordem pública internacional é frequentemente o argumento de último recurso utilizado pela parte que é prejudicada pela aplicação da lei estrangeira competente ou que se opõe ao reconhecimento da decisão estrangeira. E, na maior parte dos casos, os tribunais têm entendido que este argumento não é procedente. E têm entendido bem. Os tribunais tendem a respeitar a excepcionalidade da ordem pública internacional, mas nem sempre usaram da devida contenção. E é o que se passou designadamente nos casos em que entenderam que a simples negação do direito à legítima pela lei estrangeira reguladora da sucessão viola a nossa ordem pública internacional. Por certo que o direito à legítima
é de ordem pública interna ou de direito material. Mas segundo o melhor entendimento, que é também o entendimento dominante na maioria dos sistemas estrangeiros em que a questão se tem colocado, o direito à legítima não é de ordem pública internacional. Esta excepcionalidade da ordem pública internacional é sublinhada noutros preceitos, designadamente em regulamentos europeus de direito internacional privado, assinalando que a ordem pública internacional só atua quando há uma manifesta incompatibilidade do resultado que conduz à aplicação da lei estrangeira ou do reconhecimento da decisão estrangeira perante normas e princípios fundamentais da ordem jurídica do foro. Os tribunais têm uma ampla margem de apreciação na determinação das regras e princípios que são fundamentais no sentido pressuposto pela ordem pública internacional. Mas é possível formular diretrizes que orientam e balizam a determinação destas regras e princípios. Em primeiro lugar, o conteúdo da ordem pública internacional tende hoje a ser conformado à luz dos direitos fundamentais protegidos pela Constituição, pelas convenções internacionais e pelo direito da União Europeia. Nas ordens jurídicas em que a Constituição constitui a sede dos valores básicos da comunidade, como sucede com a Constituição portuguesa, as regras e princípios fundamentais têm geralmente dignidade constitucional. Os direitos fundamentais também são protegidos internacionalmente, designadamente pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos, e são protegidos pelo direito da União Europeia, designadamente na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e como decorrência das tradições constitucionais comuns aos Estados-membros, nos termos do artigo 6º, número 3 do Tratado da União Europeia. Por exemplo, uma discriminação entre filhos nascidos dentro e fora do casamento, a que conduza a lei estrangeira reguladora da sucessão, viola a nossa ordem pública internacional quando haja uma ligação suficiente com o Estado português, por exemplo, quando os filhos em causa sejam de nacionalidade portuguesa. Só muito excepcionalmente a contrariedade a regras e princípios que não tenham dignidade constitucional pode desencadear a atuação da cláusula de ordem pública internacional. Exemplos: a ordem pública internacional opõe-se à celebração em Portugal de um casamento poligâmico que seja permitido pela lei estrangeira competente. A ordem pública internacional opõe-se ao reconhecimento de uma decisão que condena em indemnização punitiva quando se demonstre que esta indemnização punitiva é manifestamente excessiva. A referência aos princípios fundamentais da ordem pública internacional não deve ser confundida com os princípios gerais de direito. Os princípios gerais de direito estão subjacentes à grande maioria das normas, quer imperativas, quer supletivas. Essas normas não se tornam, por esse facto, normas fundamentais no sentido da ordem pública internacional. Só certas concretizações essenciais desses princípios gerais de direito são relevantes para a ordem pública internacional. No quadro dos instrumentos europeus de direito internacional privado, o Tribunal de Justiça da União Europeia tem exercido um certo controlo sobre os limites no quadro dos quais os tribunais dos Estados-membros podem atuar a cláusula de ordem pública internacional para afastar a aplicação da lei estrangeira ou para não reconhecer uma decisão de outro Estado-membro. Este controlo relaciona-se principalmente com o caráter necessariamente excepcional da intervenção da ordem pública internacional. Assim, de acordo com o Tribunal de Justiça, o recurso à cláusula de ordem pública internacional só é concebível quando o reconhecimento ou a execução da decisão proferida noutro Estado-membro viola de uma forma inaceitável
a ordem jurídica do Estado requerido por atentar contra um princípio fundamental. Esse atentado deve constituir uma violação manifesta de uma regra de direito, considerada essencial na ordem jurídica do Estado requerido, ou de um direito reconhecido como fundamental nessa ordem jurídica. Essa regra ou direito tanto pode ser de natureza substantiva como de natureza processual. Por exemplo, o direito à defesa poderá ser protegido pela reserva de ordem pública internacional. Neste caso, é um Tribunal Europeu que exerce um certo controlo sobre o recurso à cláusula de ordem pública internacional pelos tribunais dos Estados-membros, destinado sobretudo a assegurar a excepcionalidade da intervenção dessa cláusula. Passando agora à atuação da cláusula de ordem pública internacional. De harmonia com o texto do artigo 22 do Código Civil, tem sido sublinhado que a cláusula de ordem pública internacional, enquanto limita a aplicação do direito estrangeiro ou transnacional, atua a posteriori, ou seja, só atua depois de determinado o direito estrangeiro ou transnacional competente e de apurada a solução à face desse direito estrangeiro ou transnacional. Nós temos uma outra figura, que são das normas de aplicação imediata ou necessária, que eu prefiro designar por normas suscetíveis de aplicação necessária. Essas normas são normas imperativas que atuam a priori, afastando à partida a lei estrangeira designada pelo sistema de conflitos e, portanto, elas constituem um limite ao funcionamento do direito de conflitos. Não é o que se passa com a cláusula de ordem pública internacional, que só intervém depois de interpretada e aplicada a norma de conflitos e de apurada qual a solução a que conduz o direito estrangeiro ou transnacional competente. E então a ação preclusiva da cláusula de ordem pública internacional vai incidir sobre os efeitos jurídicos desencadeados pela lei estrangeira ou pelo direito transnacional competente ou os efeitos jurídicos que resultam da decisão que está a ser objeto de reconhecimento. As consequências da intervenção da cláusula são o afastamento do resultado a que conduz o direito estrangeiro ou transnacional competente ou o não reconhecimento da decisão estrangeira. Quando a cláusula atua como um limite à aplicação do direito estrangeiro competente, vale um princípio do mínimo dano à lei estrangeira, o que significa que, dentro do possível, a solução deve continuar a encontrar-se dentro da lei estrangeira competente. Por exemplo, se da atuação da reserva de ordem pública internacional não resulta uma lacuna na lei estrangeira, nós continuamos a aplicar a lei estrangeira. Por exemplo, se existe uma norma especial que discrimina em função da religião, nós simplesmente não aplicaremos essa norma especial, mas continuaremos a aplicar as normas gerais da lei estrangeira. Se surgir uma lacuna, deve-se procurar integrar essa lacuna nos quadros da lei estrangeira competente, recorrendo à analogia ou aos princípios jurídicos. Por exemplo, se a lei estrangeira fizer uma discriminação em matéria sucessória entre filhos legítimos e filhos ilegítimos, a solução consistirá em aplicar à sucessão dos filhos ilegítimos as normas previstas para a sucessão dos filhos legítimos. E, como tal, conseguimos integrar a lacuna nos quadros da lei estrangeira competente. Só, em último caso, subsidiariamente, é que se recorre às normas do direito material do foro. É o que resulta do número 2 do artigo 22 do Código Civil. O recurso ao direito material do foro é necessário, designadamente, quando a ordem pública internacional intervém por falta de normas na lei estrangeira competente que imponham uma obrigação de conduta, por exemplo, que estabeleçam uma obrigação de alimentos. Bom, neste caso é inevitável recorrer ao direito material do foro. Por conseguinte, o juiz não tem a liberdade de determinar os efeitos jurídicos que, no caso concreto, resultam da atuação da cláusula de ordem pública internacional. O juiz
deve procurar a solução nos quadros da lei estrangeira competente e, se tal não for possível, o juiz deve aplicar o direito material do foro. Para o efeito, o juiz pode ter de fazer uma adaptação nas normas materiais do direito estrangeiro competente. Por exemplo, quando o juiz aplica à sucessão dos filhos ilegítimos as normas estabelecidas para a sucessão dos filhos legítimos, ele está a fazer uma adaptação dessas normas. Ele está a alargar a sua previsão. E com isto passo a considerações finais. No preenchimento do conceito de ordem pública internacional, os tribunais estão vinculados às regras, princípios e valores da ordem jurídica do foro, mas têm uma larga margem de apreciação. Em primeiro lugar, os tribunais têm de determinar se, no caso concreto, entra em jogo uma regra ou princípio que seja fundamental no sentido pressuposto pela ordem pública internacional. Em segundo lugar, os tribunais têm de se verificar, à face do conjunto das circunstâncias do caso, se essa regra ou princípio fundamental é violada de forma manifestamente inaceitável, se há uma incompatibilidade manifesta com essa regra ou princípio fundamental. Esta dupla margem de apreciação diz respeito ao preenchimento da previsão da norma. Mas, quando a norma atua como um limite à aplicação do direito estrangeiro, o Tribunal também tem uma margem de apreciação da solução do caso, porque tem de procurar a solução do caso nos quadros da lei estrangeira competente, de forma a conformar essa solução com as exigências da nossa ordem pública internacional. E, neste caso, a margem de apreciação diz respeito à estatuição da norma. Para a realização destas tarefas, os tribunais podem contar com o apoio da ciência jurídica. A ciência jurídica deve dar um contributo particularmente importante neste domínio, uma vez que o direito internacional privado é um ramo do direito particularmente complexo e em que se verifica uma evolução muito rápida. Agradeço a atenção com que me escutaram e depois, no debate, estou disponível para responder às questões que queiram colocar.